dado concreto e atualíssimo. Ouro Preto hoje está com 12 mil famílias no CAD único. São quase 30 mil pessoas, 28 mil pessoas contempladas no CAD único. Para uma população que está com 74 mil habitantes, que tem 324 anos de mineração, minera ouro, minera a bauxita, minério de ferro, pedras. Então, qual que é o ganho social? Lá tem um hospital que é filantrópico que quase fechou e a gente teve que ir com essa ação também descabida, né, do Congresso, com a emenda que a gente tem salvado tanto a saúde de Mariana quanto a saúde de Ouro Preto. Lá tem um lar com mais de 100 idosos que a ação social cuida, são os vicentinos que cuidam. É só você ter a certeza de que esse discurso é falso, de que tem um ganho social, questão de interesse público. Não pode ser. É verdade, o senhor pode dizer isso. Então você tem que mudar a lei também, o que se trata de fato de interesse público. Mas na conjuntura do Congresso, a gente também não consegue avançar. Porque, de fato, a utilidade pública, o que é fundamental, é a água. O acesso à água, é o acesso a alimento, é o acesso à moradia e a destruição de tudo isso. Tanto aqui, e de forma absurda, lá são quantos hectares? 138, 26 a mais do que no decreto. 160. Não, Congonhas, vamos dizer a população, lá o povo, hectares. O município ali já não vive, né, gente? O povo está doente, com depressão, tá tudo, com um gigante, um monstro de uma barragem em cima. E onde não tem nem como construir aquele paredão, a DCJ. Tem lugar de construir. A DCJ que ainda vai ter um paredão que cerca aquela lama. Mas lá não tem. Está na cabeça deles. Não tem. Nem se tivesse uma mochila nas costas. Todo cidadão tivesse uma mochila nas costas. Para na hora que deu barulho ele ejectar e empurrar. Ainda tem. Pois é. E as casas abandonadas. Então, e agora eles ampliam. Então, ou seja, quem está mais ainda com problema, agora eles estão retirar numa tese de utilidade pública. É isso. Então, na legislação, a gente não avança tanto na conjuntura federal. Então, a gente tem que pedir mais uma vez socorro a quem estava quieto, estava bem, não só vivendo de forma digna, mas contribuindo para os outros também, tivesse alimentação saudável, cuidando do nascente, protegendo nascentes e a biodiversidade. E agora está isso tudo está ameaçado. Então, a proposta é a ampliação agora? Já tem 138 hectares instalados. O decreto ampliou mais 261 hectares e controlando ali todo o território. Nós tivemos ali debates, a empresa se fez ausente tanto na audiência que nós fizemos na Câmara de Congonhas, quanto aqui na Assembleia. Completa falta de respeito. Acrescidos aqui também de outro episódio, né? Padre João, enquanto subrelator das barragens da Comissão Externa, também se fez presente. Nós fizemos diligência lá pela Câmara Federal. Então nós temos uma CSN que desrespeita. Eu não vou nem comparar a mineradora, porque é uma coisa incomparável, né? Mas em relação à própria Vale, um desrespeito às autoridades. Então a gente sabe que tem uma questão... Eles só criaram dificuldades para entrar. A Vale, com todo o problema, ainda ela nos acolheu e tal, nas barragens da Vale. A CSN não queria que ninguém entrasse. Não deixou entrar no movimento. Não, além de criminalizar, dificuldade dos órgãos fiscalizadores. Então, com o processo. O vereador cria dificuldade. Dos próprios órgãos fiscalizadores. Eu só queria então aproveitar junto com o Padre João, o Padre João está ali em Brasília agora e foi uma oportunidade ímpar da gente marcar, mas amanhã nós vamos entregar o promotor em Congonhas, pessoalmente. Nós vamos entregar amanhã. É que uma dúvida, desculpa, é que tem situações que a gente não pode ser um apelo também de cima para baixo do Dr. Jarbas, porque tem situação, com todo respeito, que às vezes a pressão também em cima do promotor local, ela tenta pular. Doutor Paulo, nesses dois casos, na luta sobre o Rodoanel e sobre esses casos concretos atingidos lá, de Casa de Pedra lá
Congonhas, você pode colocar a Simos para atuar e fazer todo aquele belíssimo trabalho que a Simos faz? Vou falar de Congonhas. Eu vou ter que encaminhar para o promotor de Congonhas. Ele vai avaliar se tem algum indício de alguma atuação que desafia a atuação da Simos. Que é mais trabalhar com comunidade, trabalhar com questão de comunidade tradicional. A gente apoia o promotor nessa linha. Aí ele pode pedir a Simos. Pode pedir apoio e a gente vai mandar os técnicos, vão fazer os relatórios e encaminha para ele. A questão do Rodoanel desafia várias promotorias. Vocês mesmo disseram aqui, tem questão de patrimônio cultural, tem questão de direitos ambiental, direitos humanos, moradia. O mais assim, seria encaminhamento para essas promotorias que vão fazer a mesma atuação. Por exemplo, a questão de... Já cortou aqui alguma coisa sobre a questão da consulta livre prévia informada. Sim. Acerca do Rodoanel. Que não foi feita. Pois é, aí chegou esse pedido que a Simos apoiasse para fazer os protocolos de consulta. Diante da magnitude da situação e a gente até opinou e a gente até indicou alguns órgãos, foi órgãos da universidade, não foi, Jonas? Que o Estado eventualmente poderia fazer parceria com a universidade para consulta. A gente apoia as comunidades nos protocolos de consulta quando elas nos pedem através do promotor da comarca. Por exemplo, no Cerro, em Queimadas, não é isso, Jonas? Nós temos uma equipe no Cerro quase toda semana, porque a comunidade solicitou a promotora em parceria com o Ministério Público Federal. E aí nós estamos apoiando, fazendo reuniões com as comunidades, visitando os nossos técnicos, orientando como é que faz o protocolo, apoiando a comunidade na construção do seu protocolo. Mas o Rodoanel, diante dessa magnitude, e assim, na verdade, Queimadas é o primeiro. Poucas instituições, poucas comunidades têm. Então, o Rodoanel pode ser o segundo, então. Não, mas o Rodoanel são quantas comunidades? São 12 municípios. Pois é. Comunidades quilombolas são 10. Não tem como a gente fazer comunidades tradicionais são mais de 200. Nós separamos muito. Então. Entendeu? Eu vou 3 técnicos aqui, assim, e a gente não é. Entendeu? A gente não. E para eu agir, eu preciso que o promotor peça, que o promotor da comarca peça. Nós estamos vindo aqui depois de fazer uma audiência pública, onde nós trouxemos as comunidades todas. O Jonas participou, respondeu. Então nós estamos aqui vindo, conforme nós combinamos. Nós iríamos fazer essa visita junto com os atores que aqui estão, fizeram uma caminhada no dia 18, fizeram esse compromisso público também com as comunidades, e nós amanhã vamos estar em Congonhas. Ótimo. Essa questão para nós não estamos aqui sem entender onde é que está a entrada. Maravilha. Isso para nós, a audiência pública marcou muito. Ótimo. Apesar do professor da PUC ter denunciado o juiz e ter apontado, inclusive, que sofre perseguição em processo e que nós nos comprometemos em ir, porque a questão de Queimados é um problema gravíssimo que vai causar, e está causando medo, porque as lideranças agora estão sofrendo processo. Um professor da PUC, advogado, está sendo perseguido por um juiz. Imagine então os líderes comunitários, pessoas que estão aqui. É grave demais. Presidente da Federação Quilombola de Minas, né? Exato. Eu e o Matheus estamos aqui, hoje já também recebendo notícias de que eu recebi, né, que estão levando, por conta da defesa que a gente faz, agentes públicos do Estado levando também inquérito contra nós. E olha que nós estamos no exercício parlamentar. Então nós não estamos numa situação de normalidade. Quando o Padrão faz esse apelo, eu compreendo, porque se nós aqui, diante da impotência nossa que nós temos diante do Estado, nós estamos vendo que este caminho nós vamos fazer. Mas se a gente não se assegurar de que vai ter resposta, nós vamos estar com a gente presa, não demora. Porque estão lutando pelos direitos. O senhor mesmo disse que cuida de pessoa, de gente. Nós vimos aqui fazer esse apelo. E o Jonas sabe. Tanto é que ouviu durante horas, foram 4h30, não é? Os povos indígenas, gente de tudo quanto é lugar do Estado, a Rede Igreja de Mineração, os movimentos que eles fizeram. Então eu estou só apelando para dizer assim, o Padrão tem razão, porque nós pedimos para incluir todo mundo da audiência no programa de proteção dos direitos humanos, porque todo mundo ali, usando da voz e da verdade, sai dali com o processo. Lá em Congonhas, né, Padre João, mais especificamente, estamos com 2 lideranças que estão nessa situação. Então, por isso que nós trouxemos os 2 casos juntos. Se vocês nos permitem, se na luta a gente separa as coisas e não vê que há um elo, quem está de joelhos para a mineração é o governador. A instituição, que é o governo do Estado, ela precisa ser acionada. Nós não podemos aqui ser ingênuos de que apenas entrar com processo com a promotoria local, que o Padre João também já referiu aqui, sofre com as pressões locais, né? Então,
nossa visita se dá como um ato de desdobramento da audiência pública. Padre João, lembrando que teve uma experiência na Assembleia Legislativa enorme, então esse projeto de resolução a gente quer te entregar, porque esse aqui é cópia dele, né? Depois a gente, se vocês puderem, esses 2 projetos de resolução, em verdade, nós não temos condição de governabilidade de dizer que eles vão passar na Comissão de Constituição e Justiça, porque lá eles são maioria, os que defendem e que são base do governo Zema. Então, ou o que nós fazemos é somar força, ir atrás das possibilidades, porque nós vamos ter barrado, então, daqui a pouco, em nível de promotoria lá no local, nós vamos ter barrados aqui na Assembleia e nós vamos ter ainda casos de perseguição de juiz direta, como nós vimos na audiência pública semana passada. Então, desculpem, mas a nossa vinda aqui, ela está além de rito e protocolo mesmo. O que a gente faz com profundidade, com verticalidade. A nossa metodologia principal de atuação, quem participou ontem, o Pedro Bonde viu, nosso encontro, nós tivemos o Encontro Nacional do Ministério de Inclusão, Participação Social, com catadores de materiais recicláveis, com comunidades tradicionais, com atingidos por grandes empreendimentos, Madim, Mariana, Conceição do Madeira, de Itatiaia Sul, e tiveram quase 300 pessoas com a gente de 9 até às 19 horas, lá no Praia das Artes, discutindo como é que o Ministério Público deve atuar. Quilombolas, né? Quais os pescadores, nós encontramos aqui ontem. Quais as recomendações da atuação? Então, assim, nosso compromisso aqui da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais e a orientação do Procurador-Geral também, que nos apoia nesse sentido, o nosso compromisso é de garantir participação, de construir os caminhos de forma dialogada com as pessoas, de participação e tecnicamente. Então nós temos uma equipe técnica, antropólogos, sociólogos, que pode fazer visitas e apoiar os promotores. Os promotores pedidos, além de apoio, para fazer minutas de ações civis públicas, a gente que apoia também. Um pedido de Dr. Vinícius amanhã, é que é para a gente conversar com ele objetivamente. Um pedido de Dr. Vinícius. No caso aqui, nós também centrarmos a nossa força com uma promotoria, inclusive já tem aqui manifestação do promotor em relação à questão da violação dos direitos culturais, do patrimônio imaterial, que não foi sequer inventariado, as comunidades sequer ouvidas, e essa pluralidade e diversidade de comunidades que está aqui. A manifestação dele... Mas é o seguinte, se encaminhar a proposta para os promotores naturais e os promotores que nos acionam, se acharem adequado. Se achar adequado, que é o caso, aí a gente atua. Nós vamos atuar onde for chamado. É esse que Mas vocês podem mobilizar o promotor natural e se o promotor natural achar que é o caso de nos acionar, nós vamos atuar. Doutor Paulo, além de repassar, você poderia nos ajudar a fazer reuniões com os vários promotores naturais? Em Contagem tem um, mas no caso aqui tem vários, né? Aqui tem meio ambiente, tem meio ambiente cultural. Pode ser? Vai passar as informações. Agora seria interessante se... Assim, a gente tem também um sistema de acesso às promotorias naturais, que é a ouvidoria. É muito interessante a ouvidoria. Você entra no sistema, coloca um caso especificamente, que às vezes tem um caso muito genérico também, o promotor gasta muita energia para se organizar. Às vezes focar no caso, coloca um caso lá específico, sai um número de protocolo, e aquele número de protocolo a pessoa vai acompanhando, entra pela internet, põe foto, põe informações, fica mais... O promotor chega, avalia tecnicamente, vê se está no notícia de fato, para pegar mais informações, ou está no procedimento administrativo. Nós adiantamos nesse caso aqui, tanto com as informações que já nos foram chegando pela assessoria, nós envolvemos a assessoria do Bloco Democracia, uma parte jurídica importante, então a Assembleia também se envolveu. Nós trouxemos aqui, né, anexos importantes que, porém, não é aqui. Nós vamos ter que definir aqui, no caso do Rodoanel, como é que nós vamos proceder, em qual delas nós vamos centrar esforço para poder chegar aqui na CIMS. E no caso de Congonhas, de igual forma, nós estamos nos comprometendo amanhã, nós vamos estar com o Dr. Vinícius. Tem uma audiência pública marcada lá amanhã, que é popular, mas nós vamos fazer uma visita ao Ministério Público antes da audiência pública e vamos fazer esse protocolo junto com as lideranças. O Vinícius é um colega muito técnico. Sim, eu conheço. O Neneguinho, inclusive, que está em Ouro Preto, o senhor citou, não estudou comigo, é de Ouro Preto, natural de lá. É ótimo, um trabalho fantástico. O problema é que aqui está envolvendo a bacia de São Francisco, né, nesse caso, Paraupeba, e mais especificamente aqui no Rodo Minério. Então a gente teria que buscar esses dois casos aqui para poder ganhar força. Eu estou com 64 anos, tirei um tumor na cabeça e tem hora que dá umas tonteiras. Então você já pensou, eu dirijo ainda. Eu tenho que entrar no Rodoanel, pegar um movimento de carro de minério para lá e para cá, andar 9 km para lá, depois 9 km para cá e depois ainda arriscar passar numa praça de pedágio.
Então, assim, eu acho que é muita sujeira esses rodopedágios dentro da cidade. E outra coisa, esse minério que está sendo vendido a 110 dólares a tonelada, se beneficiar ele com a siderurgia, uma fábrica de carro elétrico, por exemplo, é 100 vezes mais. Vai para 11 mil dólares, os 109 dólares que estão vendendo. Se nós beneficiar ele, vai para 10.900 dólares, é 100 vezes mais. Então, acho que vale a pena deixar o minério aí para os nossos filhos, para vocês que estão mais novos, para os nossos netos, em vez de vender a preço de banana e gastar o dinheiro, porque eles estão comprando o nosso. Né? Minas Gerais, se não me engano, tem 20 bilhões de toneladas. Isso é muitos trilhões que dá, é muito dinheiro mesmo. Esses lados é um biólogo que... Biólogo não, é geólogo, que é amigo meu. Ele falou, então acho que tem que deixar o minério quietinho e o povo sossegado. Nós estamos com saudade do Dom Zé Maria Pires, Dom Luciano, Dom Pedro Calzadar. Eles falam que política e religião não se mistura. Não, tem toda que religiosidade ela deve levar a promover a vida, né? Política tem que obedecer a lei de Deus. Na Assembleia, nós não encontramos mais do que 20 deputados. Então, toda mexida que a gente está aqui é colocando a sensibilidade do momento político também para nós. Então, não é só nesse caso, mas aqui em específico, os que estão resistindo, que estão colocando aqui essa pauta, nós agradecemos. O Jonas esteve na Assembleia, foi uma audiência muito triste. Triste, não dá pra gente sair de cortar coração, a gente sai das audiências cheias de dores. E ele já havia, inclusive, fez com maestria. Nós não viemos aqui atacá-lo, pelo contrário, foi para receber também esta atenção e vamos fazer o procedimento. Só que nós também precisamos de ganhar mais perna, mais organização, para a gente poder dar conta de levar essas denúncias aos promotores naturais, e vamos fazer isso, e não vamos cansar. E, Jonas, nossa gratidão também. Agora, vocês funcionam como um guarda-chuva, porque muitos terão dificuldade de entender que vocês estão também aptos aqui mesmo para ajudar. Nós acreditamos no Ministério Público, diante do que nós vivemos em Mariana, diante do que nós estamos vivendo aqui. Tem gente que já está descrente de nós todos, institucionalmente. Tem muita gente falando também, falou, o Ministério Público vai ficar omisso diante de uma tragédia dessa com esse rodoanel. Então a gente não pode deixar ir matando a esperança que tem nas instituições. Mas aí, Frei Giovanni, então, como a gente conversou, né, a questão do MP, desse órgão de apoio, quando a gente recebe todos os convites da Assembleia, a gente sempre manda um representante. Tem respeito aos deputados, no sentido de tentar dialogar, ouvir. O Jonas foi lá, trouxe algumas informações. Aí a gente recebe vocês aqui e a orientação nossa também para receber todo mundo, qualquer área que vier, todo mundo que a gente vem, recebe, ouve, e a gente dá um encaminhamento que é possível para a gente dentro das limitações. Vão dar um encaminhamento, e se tiver uma necessidade de atuação técnica nossa em algum caso específico, a gente também vai atuar e dar a resposta. Agora o Jonas ouviu da boca da Simone, que não poupa ninguém, e ouviu também da boca do professor que a denúncia em Padre João, e todos aqui conhecem bem, está ligado ao que a gente viu. A gente está acompanhando as pesquisas, Universidade Federal de Ouro Preto, Fiocruz e tudo, está ligado à contaminação por níveis de metais. É isso que nós estamos tentando amparar. Isso aí é outro assunto que está maior na questão do governo federal, do governo estadual, dos governos, com os ministérios, porque a gente não participa mais da repactuação do caso do Rio Doce. A gente acompanha isso quando estava no CNJ. O que nós fizemos quando a gente estava no CNJ foi a nossa briga lá no CNJ, junto, né, a parte social, que é a nossa área de atuação. Nós mobilizamos as pessoas e tentando garantir a participação. Foi muito difícil, acompanhando de perto essa questão da execução do acordo. Se tiver alguma irregularidade no acordo, no cumprimento, pode ter certeza que a gente, se tiver base técnica, a gente vai tomar providência. A gente está encaminhando, então é isso aí. Vocês vão, no caso de Congonhas, vocês têm um promotor específico que vocês vão chamar. Beleza. Agora, no caso do Rodoanel, nós temos dois municípios que claramente estão contra o traçado do Rodoanel, que é Betim e Contagem. Ajuda a aumentar a situação do nosso lado, que é o seguinte:
Nos dois municípios estão o reservatório Vargem das Flores, que atende principalmente as duas cidades, beleza. No caso de Contagem, ainda tem a aprovação do plano diretor que proíbe uma nova rodovia de trânsito rápido dentro do município. Quer dizer, a gente pode acionar, então, especificamente Contagem e Betim. Por essas coisas dessas duas. Aí, todas. São quantos municípios a gente cinco? O quê? Não, 12. São 12 municípios. Caiu para 8. Então nós precisamos Sendo que abastece você fazer esse milagre, colocar acima. Vai secar. Nós queremos vem, se não vem nós